O livro O Processo, de Franz Kafka, e o livro 1984, de George Orwell, são duas obras literárias que abordam temas como opressão, controle governamental e a perda da liberdade individual. Embora escritas em momentos históricos diferentes, as duas obras conseguem retratar de maneira profunda e perturbadora a condição humana diante de um regime autoritário. Em O Processo, Kafka nos apresenta o protagonista Joseph K., que se vê envolvido em um sistema burocrático e opressor, sendo acusado de um crime que ele desconhece. O personagem é perseguido e submetido a um julgamento sem fim, em que suas ações e pensamentos estão constantemente sendo vigiados por uma entidade invisível. Assim como Joseph K., os cidadãos em 1984 também são monitorados constantemente pelo Grande Irmão, líder do partido e responsável por controlar toda a sociedade. Em ambos os livros, os protagonistas são alvo de uma máquina impessoal e intransponível, que lhes retira qualquer possibilidade de defesa ou de questionamento. Eles se veem mergulhados em um pesadelo totalitário, em que a individualidade é suprimida e a liberdade é apenas uma ilusão. As obras de Kafka e Orwell retratam de maneira distópica a opressão do Estado sobre o indivíduo, mostrando a desumanização e a impotência do ser humano diante de um sistema de controle absoluto. Outra semelhança entre os dois livros está na forma como eles exploram a manipulação da linguagem como uma forma de controle. Em O Processo, a linguagem burocrática e obscura do sistema é utilizada para confundir, intimidar e alienar Joseph K., fazendo com que ele se sinta completamente impotente diante das acusações. Em 1984, a chamada novilíngua é o instrumento utilizado pelo partido para controlar o pensamento e eliminar qualquer possibilidade de rebelião. Apesar das semelhanças, também existem diferenças entre as duas obras. Em O Processo, a opressão parece vir de uma força impessoal e surreal, sem um rosto ou uma justificativa clara. Já em 1984, o controle governamental é exercido através de mecanismos de vigilância e de uma estrutura de poder visível, o que faz com que a ameaça seja ainda mais presente e palpável para os personagens. Em resumo, tanto O Processo quanto 1984 são obras que nos fazem refletir sobre os limites da liberdade individual e o poder opressor do Estado. Ambos retratam a luta do indivíduo contra um sistema injusto e desumano, mostrando as consequências devastadoras de uma sociedade dominada pelo controle absoluto. São livros que nos alertam sobre os perigos do autoritarismo e nos fazem questionar a importância da liberdade e da autonomia individual. O Brasil atualmente enfrenta problemas semelhantes, AOS, descritos nos livros O Processo, de Franz Kafka, e 1984, de George Orwell. A população brasileira se vê constantemente oprimida e controlada pelo governo, que limita cada vez mais a liberdade individual dos cidadãos. Assim como Joseph K., os brasileiros também estão sujeitos a um sistema burocrático e opressor, tornando-se alvo de julgamentos arbitrários e sem fim. Além disso, assim como em 1984, a sociedade é constantemente monitorada por meio das tecnologias de vigilância, que permitem ao governo obter informações pessoais dos cidadãos. Portanto, é possível traçar um paralelo entre as obras literárias e a situação atual do Brasil, em que a perda da liberdade individual e o controle governamental são uma realidade perturbadora para muitos cidadãos. A situação atual do Brasil pode ser comparada à distopia descrita nos livros O Processo, de Franz Kafka, e 1984, de George Orwell. O governo brasileiro tem cada vez mais limitado a liberdade individual dos cidadãos, oprimindo e controlando a população. Assim como Joseph K., os brasileiros também são vítimas de um sistema burocrático e opressor, sujeitos a julgamentos arbitrários e sem fim. Além disso, assim como em 1984, a sociedade é constantemente monitorada por meio das tecnologias de vigilância, que permitem ao governo obter informações pessoais dos cidadãos. É preocupante perceber que a perda da liberdade individual e o controle governamental estão se tornando uma realidade perturbadora para muitos cidadãos brasileiros. É importante lembrar que os dois livros são obras de ficção. No entanto, eles nos alertam sobre os perigos do totalitarismo e da perda da liberdade.